Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso papo, eu quase que tive vontade já de sair correndo, nem falar disso, porque sempre gera pano para manga, que é o tal do impermeabilizante. Nem era para ser um assunto tão polêmico assim, porque, né, o que ele faz? Ele impermeabiliza, não deixa que passe água. Então, onde você quer que não passe água, você usa impermeabilizante, né? Resumindo, seria só isso. Mas não é só isso, né? O mercado oferece muitas opções, muitas variações. Uma mesma marca tem 10 tipos de produtos, cada um por uma coisinha. E a gente fica perdida com isso tudo, porque, claro, você não vai comprar 25 tipos de impermeabilizante, né? Então a gente sempre quer saber qual é o produto único que resolve todos os nossos problemas. E aí é que a coisa fica um pouco complicada, porque depende do que você quer, né? Depende do que você gosta mais. Então, aí é que começam as confusões. Quando eu vejo lá no grupo das fadas, assim, o papo impermeabilizante, a conversa vai longe, porque cada um acha uma coisa. Mas, assim, resumindo, gente, peças que receberão plantas, né? Porque nem tudo que a gente faz no concreto vai receber planta, vai receber água. Por exemplo, uma vela, né? Então, já tem que saber do que você está falando. Está falando de uma coisa que vai ter contato com umidade ou não vai? Porque, digamos, vamos falar primeiro das coisas que não vão. Vela, que mais? Assim, um pendente, uma luminária, né? Coisas que não vão receber umidade. De forma geral, elas não precisariam de um impermeabilizante, né? Peças que vão ficar dentro de casa, não expostas ao tempo, né? Elas não precisam de forma obrigatória, mas você pode querer mesmo assim passar algum produto que dê uma selada na superfície, ou que dê um efeito de brilho para quem gosta, né? Ou que proteja até de um pouco de sujeira, assim, né? De mancha, alguma coisa assim. Então, é possível passar, mas não é obrigatório. E aí você pode se preocupar mais apenas com o efeito estético que isso vai dar na tua peça e não necessariamente com o grau de proteção, porque é uma peça que não vai estar nem correndo risco, né? E aí o efeito estético, o que é? Se dá brilho ou se é fosco, basicamente isso, né? Então tem gente que gosta de um brilho que dê e tem gente que não gosta. E aí tem que ler no rótulo dos produtos para ver qual é o efeito que ele deixa, né? Por exemplo, uma cera dá um efeito acetinado, um Coromix, que é o... Posso falar as marcas? Posso? Eu vou falar das marcas que eu conheço, né, gente? Que eu uso, porque não usei todas as marcas que existem, só ali as que eu já tive contato. Então, assim, já tive aluna que usou cera de sapato preta para deixar mais preto, cera de carnaúba. Então, a galera gosta de usar cera. Tem o pessoal que gosta de usar o Coromix, que é um hidrofugante. Aí é que já começa, né? Ah, mas é o quê? Hidrofugante não é... um hidrofugante é a mesma coisa que hidrorrepelente, tá? Ele não cria película em cima da superfície da peça. Ele penetra na peça. Acho que é meio que um paralelo aí, ó, de um Osmocolor, se for complicar, não sei, né? Que é um stain na madeira e o verniz. O verniz cria película e o stain é absorvido, não cria película, né? O hidrorrepelente é assim também, não cria película, ele é absorvido pela peça e ele repele a água. O impermeabilizante, ele cria uma barreira física também, né? Uma película em cima da superfície para impedir que a água entre, tá? Da minha experiência, tá, com o hidrorrepelente ou hidrofugante, que é o Coromix, a marca que eu conheço, mas existem outras, né? Por exemplo, quando eu passei isso na calçada da minha casa, lá na pingadeira, lá da minha casa, que é uma pedra, uma ardósia, ele protege da chuva, de criar mofo, criar limo. Só que ele tem que ser reaplicado de tempos em tempos, de tanto receber chuva ali e coisa... 1 ano ou 2 anos depois tem que passar de novo, tá? Ele não tem um efeito tão permanente assim. Nos vasos, eu não tenho como acompanhar esse efeito ainda, sabe? Desde que eu comecei a usar ele, usei ele dentro de alguns vasos, mas esses vasos não tem 2 anos ainda de uso para eu saber se ele perdeu o efeito ou não perdeu o efeito, entendeu?
Então, essa questão, para mim, ela está ainda em análise, né? Uma coisa que é muito importante é respeitar a quantidade de demãos que o fabricante manda colocar. Então, se ele fala que é 3, né? Não adianta ele fala que é 3, você passa uma. Não vai ter o efeito esperado. Então, o hidrofugante, tá? Ele é muito legal, na minha visão hoje, tá? Para a parte externa de vasos, porque eu não gosto do brilho, eu gosto do fosco. Então eu uso o Coromix sempre por fora dos vasos que vão, mesmo que vai pegar chuva ou que não vai pegar chuva, eu gosto de passar, porque às vezes a própria terra do vaso, quando você vai regar, essa terra vai manchando a parede interna ali, né? Então é legal passar um produto que proteja da mancha da terra também. Então o Coromix não dá brilho, é um hidrorrepelente, por fora é maravilhoso, por dentro a gente ainda está testando se ele realmente dura bastante tempo segurando a água da rega da planta, tá? Agora falando de um impermeabilizante mesmo, né, com esse nome, o que eu já usei, gostei de usar, é o Hidronorte. Aí o Hidronorte tem a base d'água e a base de solvente. A base d'água não tem cheiro, é uma água branquinha assim, e ele dá um pouquinho de brilho na peça. Então eu não gostava desse efeito de brilho na parte de fora das minhas peças. Então eu usava bastante o Hidronorte por dentro, tá? Porque por dentro vai plantar mesmo, ninguém vai ver. Ele é um impermeabilizante muito bom. Quem gosta de brilho usa ele por fora também. Já teve alunas que compraram a base de solvente, só que ele tem um cheiro fortíssimo, né? Isso elas me falaram e não gostaram disso. Então, não sei, não acho muito legal usar coisa à base de solvente, principalmente por causa disso, por causa do cheiro, né? Só que esse à base de solvente, ele é fosco, ele não dá brilho. Aí, gente, existem ainda uma gama gigantesca de outros impermeabilizantes que você pode passar dentro do vaso. Tem aquele negócio preto lá, betume, tem um troço que parece um piche. Tem muita coisa que você pode usar para impermeabilizar. Aí também vem o pessoal que fala, e aqueles que se mistura dentro da massa? Tem também. Eu nunca usei, gente, eu não tenho experiência de testar esse tipo de aditivo, né? Que seria um aditivo impermeabilizante que se usa dentro lá quando você está preparando a massa do concreto, né? Eu não sei dizer se ele substitui totalmente o impermeabilizante que você vai, né, passar depois da peça pronto, tá? Eu não sei se ele serve assim como um reforço, né? Porque pensem, gente, também, né? Esses produtos todos, eles são feitos não pensando muito no nosso artesanato, né? Ai, meti a mão aqui no microfone. Eles não são pensados assim, será que o vasinho da fulana vai ficar bom desenvolver esse produto aqui? Não, eles são feitos pensando em obras, em construção civil, em lajes, em paredes. Então a gente tem que adaptar um pouco do entendimento daquela serventia para o nosso dia a dia, para as nossas peças, né? Então, assim, de maneira geral, uma recomendação super importante é ler o rótulo, é entender o que o fabricante está dizendo que serve o produto dele, né? Isso é fundamental. Às vezes as pessoas vêm perguntar sem terem... Só manda assim, isso presta? Leia, né? Leia tudo que diz ali, presta ou não presta? O que ele indica usar, né? Aplicar da maneira que o fabricante recomenda. E aí entender esse efeito, então, que tipo de aspecto você quer que dê para sua peça. Brilhoso, não brilhoso, fosco, acetinado, né? Aí, gente, tá, isso aqui nós estamos falando de vaso, né? Corta aqui, só para fazer um parênteses, existem também impermeabilizantes que são de uma classe chamada Food Safe, que é um selo, né? Que indica que ele é seguro para ter contato com alimentos. São impermeabilizantes geralmente usados em pedras de pia, tipo granito, mármore, aquilo que você vai manipular alimentos às vezes em cima de uma pia. Então esses produtos têm essa indicação de colocar em superfícies que terão contato com o alimento, tá? Eles eles protegem contra a água e óleo também, tá? Gorduras, né? Então, se você for querer impermeabilizar uma peça, um prato, uma bandeja que vai ter contato com o alimento, aí você precisa procurar por esse tipo de produto que tem selo Food Safe, tá? Isso é bastante importante. Esse tipo de produto é bem mais caro,
tá? Ele tem um preço comparado a esses outros que eu falei anteriormente, muito diferente. Então, por isso que é importante reservar eles para um uso especial, não ficar usando em todo o resto das coisas, né? E aí, dentro desses, existe também uma classe enorme de efeitos, tá? Que dá um efeito molhado, deixa a cor das peças mais vivas. Esse é bastante caro. Aí tem um outro que não faz esse efeito, deixa fosco. Então, gente, tudo é uma questão de você equilibrar. Que tipo de peça você está fazendo, né? Qual é a finalidade da peça, o efeito que você quer que dê na peça e o quanto você quer pagar por isso, tá? São essas três coisas que você tem que botar na balança na hora que você for trabalhar, tá? Por isso que eu digo que a minha função aqui é sempre levar vocês ao entendimento, à reflexão e ao entendimento, e não a receita de bolo pronta. A ideia aqui é levar vocês a conseguir entender as coisas e não decorar as coisas ou assim seguir receita de bolo, tá? Porque as realidades das pessoas são diferentes. Eu não gosto de cravar coisas categóricas. Para isso você tem que usar isso, para aquilo é aquilo. Eu gosto de trazer o entendimento e cada um vai saber avaliar. Para mim, neste momento, eu não estou podendo comprar esse que custa tão caro que faz isso, nem esse aquele. Então eu vou me virando com este que dá brilho, mas eu boto aqui, boto ali, para mim tá bom. Outro vai dizer, não, eu tô querendo investir num que dê esse efeito molhado na pedra, porque eu amei. É o mais caro de todos. Não, mas para mim vale a pena, eu vou investir nesse aqui. Entende? É assim que eu gosto de trabalhar, tá, pessoal? Trazendo os elementos, trazendo as variáveis entre eles, para que serve, para que não serve, e cada um vai decidir o que vale a pena investir e comprar neste momento, tá bom? Me conta aqui como é que ficou isso para você, se ficou claro. É um assunto, já estou dizendo, não estou esgotando o assunto, tá? Tem muito produto aí no mercado, tem outros entendimentos, mas é uma primeira introdução aí para você saber o que é mais importante nesse assunto de impermeabilizante. Um abraço, até o próximo.